Fala, galera, tudo bem com vocês? A gente tá falando aqui do Pode Acreditar. Eu sou a Rafa, a gente faz parte do Grupo 13. E eu vou contar um pouquinho pra vocês agora sobre o tema do nosso podcast, que é que a gente quis trazer essa questão da importância da saúde mental, mas a gente escolheu falar sobre um tema de um filme. O filme tem esse viés também de psicológico, enfim. Então eu vou contar um pouquinho do resumo, da história do filme pra vocês. O nome do filme é Acredite em Mim. Também tem relação com o nome do nosso podcast, Afinal, foi o tema que a gente escolheu e ele é bem marcante. Então, resumindo aqui pra vocês um pouco a história, ela fala sobre a Lisa McVey, é a nossa protagonista. Ela vem de uma família completamente disfuncional e ela traz pro filme uma coisa de ser... Acabou sendo uma pessoa extremamente independente, emocionalmente, enfim. E ela, ao longo da vida dela, dentro da casa dela, junto a essa família, já sofreu muitos abusos, tanto psicológicos quanto sexuais. Então, ela sempre passou por esses abusos por muito tempo. E aí chega nessa cena, nessa fase da vida dela, que conta no filme, que é onde ela é sequestrada por um homem e ela é estuprada por ele, mantida em cativeiro, enfim. E aí conta, eu tô resumindo aqui pra vocês também, porque não dá pra contar toda a história, não dá tempo. Mas ela chega, ela é estuprada por ele, ela fica mantida em cativeiro por alguns dias. Só que, de alguma maneira, ela conseguiu tocar muito ele. Ela conseguiu emocionar ele de alguma forma. Ele acabou conseguindo, no final da história, soltar ela viva. Ela conseguiu isso, na verdade. Ela era extremamente inteligente, ela foi extremamente sagaz no filme. Ela queria que pegassem ele, ela foi super... Enfim, ela foi super justa. E ela era uma menina muito boa, ela era uma menina extremamente resiliente, ela tinha passado por inúmeros abusos e ela ainda assim acreditava em ter uma vida boa, queria só paz. E aí quando ela conseguiu fugir, quando ela conseguiu sair, a primeira coisa que ela faz, ela volta pra casa dela, ela chega na casa dela e ela vê que ninguém tá se importando muito, justamente por a família dela ser uma família extremamente narcisista, demonstra ser, pelo menos no filme, uma família egoísta, narcisista, que realmente não se importa com a vida dela, Então eles abusam dela de várias formas por muito tempo. Ela volta pra casa e aí ninguém acredita nela. Eles acham que ela tava fazendo de alguma maneira alguma cena, querendo chamar atenção. E eles não acreditam nela, ela vai pra delegacia. Na delegacia, ela passa pela mesma situação, então ninguém acredita nela também. Exceto um policial, que, enfim... Aí vocês assistam o filme lá também pra saber os detalhes, que é bem legal, vale a pena. Mas esse policial, ele... Não vou dar spoilers, muitos. E aí esse policial, ele acredita nela. Ela consegue, no final... ajudar a prender esse cara, esse homem que fez isso com ela, que cometeu esse crime. Só que ela passa por muitos estresses pós-traumáticos, ela é uma menina sozinha, ela não tem rede de apoio. Então a gente quis trazer também esse tema sobre esse viés, na verdade, sobre a saúde mental e a importância do autoconhecimento, de saber... Por exemplo, dentro de casa, quando a gente está sendo abusado de alguma maneira, que seja psicologicamente, sexualmente a gente é uma outra coisa, um assunto extremamente mais delicado. Eu tô me referindo mais à questão do abuso psicológico nesse momento. De vir de uma família disfuncional e de ser uma pessoa maltratada de alguma maneira. Então, o quão é importante ter esse autoconhecimento. E no filme é interessante, até em alguns momentos, que a gente vê que ela é uma menina extremamente... Tipo assim, não mostra nenhuma cena do filme onde ela abraça alguém, onde alguém retribui algum afeto. E é natural que, enfim, que ela seja uma pessoa mais fria. E não mostra isso, mostra totalmente o contrário, que ela é uma pessoa extremamente resiliente, extremamente... que quer ser uma pessoa muito feliz. E, enfim, é uma pena isso, porque a gente quis trazer esse tema realmente como também uma conscientização, Então, assim, isso acontece, inúmeras vezes do nosso lado, muitas vezes, na grande maioria das vezes, estatisticamente falando, dentro das nossas casas,
Enfim, gente, então, só deixando um comentário aqui pra vocês também, aproveitando, denunciem, tá? Então, ou no 190, que é o número da polícia, ou no 100, Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos. Extremamente importante a gente passar isso pra frente, a gente falar desse tema também, seja abuso psicológico ou sexual. Esse filme da Lísia que a gente trouxe, eu falei brevemente aqui também pra vocês, ele é só um resumo mesmo, tá? Falando da história. A história é muito legal. É uma história real, inclusive. Não sei se eu cheguei a comentar ainda. E a Lisa, no final da história, ela acabou se tornando delegada ao decorrer da vida dela e tudo mais. Então é uma coisa muito gratificante, apesar dela ter passado por uma história de vida muito difícil. Saber que tem pessoas que vão conseguir ainda recuperar essa autoestima, recuperar talvez esse amor próprio, claro, esse autoconhecimento, enfim. São muitos assuntos, né, relacionados a isso, mas eu acho que o principal deles é a importância mesmo do autoconhecimento pra gente, do nosso auto-amor, pra gente se permitir sempre ser amado, sempre buscar coisas e lugares e pessoas, enfim, que façam a gente se sentir dessa forma e não abusado de alguma maneira, menosprezado, enfim. Poderia ficar horas aqui, gente, conversando. Adorei fazer esse podcast, né, esse áudio aqui pra gente falar um pouquinho disso. A ideia é a gente eu ia deixar aqui também falar pra vocês algumas perguntinhas de autoconhecimento que eu acho muito legal pra gente saber. Mas vai ficar muito longo aqui o áudio, então eu vou tentar fazer uma cartinha, alguma coisa assim. Vou mandar o link junto. E é isso, galera. Em agradecimento ao grupo, tá? Obrigada, meninas. Obrigada a todo mundo por a gente ter conseguido. E espero que vocês tenham gostado. E espero que vocês assistam o filme e reflitam sobre isso. E conscientizem cada vez mais a gente de expor essas situações, de saber os limites, de saber impor os limites. E até mais, pessoal. À medida que a gente vai encerrando aqui, lembre-se sempre também da jornada do autoconhecimento. E, enfim, já falei muitas vezes aqui o quão é importante, quanto a gente acredita que a gente precisa continuar explorando sempre o nosso conhecimento sobre tudo, né? Enfim, sobre a vida, sobre as pessoas também, sobre a nossa sociedade e sobre, enfim, essas coisas que podem acontecer, infelizmente. Mas fiquem bem, galera. Fiquem com Deus, tudo certo. E vamos encerrando por aqui.